caros colegas neurocirurgiões, neurocirurgiãs e hoje em especial todas as especialidades que trabalham com neuromodulação. Hoje nós temos uma live muito especial com a presença do Dr. Arthur Cuquier, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Neuromodulação. A SBN está apoiando o evento que vai acontecer no dia 11 e 12 de agosto, que vai ser o 6º Congresso Brasileiro de Neuromodulação, o Congresso Brasileiro de Neuromodulação agora 2023. O Dr. Cuquier está entrando durante o evento e vocês também podem compartilhar as dúvidas e compartilhar também essa live com todos que tiverem interesse em neuromodulação. Boa noite, Dr. Arthur Cuquier. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco sobre o nosso congresso e sobre a neuromodulação em si. Excelente, doutor Arthur. Eu estava já falando aqui, né, sobre o trabalho que o senhor faz à frente da Sociedade Brasileira de Neuromodulação e que agora, né, nesse próximo mês, nós teremos o evento dessa sociedade no dia 11 e 12, né, de agosto. Mas assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente. Primeiro, parabéns pelo programa, parabéns como uma apaixonada, né, pela sua organização junto com o Bernardo de Mônaco, né, e claro, todo o time que está aí por trás dessa comissão organizadora. E ali vocês dividiram bem, né? Para falar sobre, para quem não tem muita vivência com neuromodulação, também é interessante saber que existem várias áreas, né, que a gente pode aplicar a neuromodulação, né? E aí, no caso, distúrbios de movimento, epilepsia, transtornos psiquiátricos, espasticidade, a questão da interface cérebro-máquina, né, que é um hot topic também agora. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa programação, né, sobre o plano aí para o evento e o que a gente pode esperar, o que os colegas que estiverem interessados aí em participar do evento podem esperar desses dias. Bom, eu queria só começar posicionando o evento dentro do contexto geral da neuromodulação mundial, né? A Sociedade Brasileira de Neuromodulação, ela é o capítulo brasileiro da International Neuromodulation Society, a Sociedade Internacional de Neuromodulação, né? E com isso, nós participamos dos mesmos ideais que a sociedade mãe, né? Então, a sociedade mãe, e bem como a brasileira, é uma sociedade multidisciplinar que engloba qualquer dos indivíduos com interesse em neuromodulação, neurocirurgiões, neurologistas, fisiologistas, psiquiatras, enfim, todas as modalidades médicas e inclusive não médicas que possam estar interessadas de alguma maneira em neuromodulação. E na minha situação eu tive um privilégio de ter uma diretoria realmente bastante empenhada em tocar os projetos da sociedade. Nós tivemos aí juntos com o Bernardo Mônaco, com o Rogério Simplício, com a Tatiana Ertui, com o Marcel Simes. Todos participaram intensamente do planejamento desse congresso. Eu diria que talvez eu tenha tido uma participação mais coordenadora do que, vamos dizer assim, criativa, mas o que resultou foi um congresso excelente, com uma programação excelente, com 18 convidados internacionais representando todos os formadores de opinião e todos os líderes da sociedade mundial vão estar aqui em São Paulo com a gente, né? Então, é uma felicidade de a gente poder conseguir, depois de tanta confusão com a pandemia e etc., que atrapalha todo mundo, a gente conseguir colocar todo esse time de organizadores e palestrantes para estar aqui em São Paulo no dia 11 e 12 e fazer um bom congresso.
Excelente. Não, e na verdade acaba que a neuromodulação nacional, né, perante a sociedade internacional, a INS, e perante os colegas, né, mundialmente falando, acaba se posicionando mais forte, né, doutor Kuki? O que é que o senhor... Na verdade, é a impressão que eu tenho, né, eu até comentei com o senhor que eu tive no evento na Turquia, que estavam todo mundo falando sobre esse congresso brasileiro, né? Então, os colegas de fora conversando e falando das expectativas e elogiando também a sua organização, a organização de todo o time. E aí, qual a importância também, né, da gente ter esse evento também aqui, primeiro ter esse braço, né, da sociedade brasileira de neuromodulação e ter esse evento com tantos nomes importantes digamos, abrilhantando o nome, né, da neurocirurgia, da neuromodulação brasileira, eu diria, no geral, mundo afora. Eu diria que a neuromodulação brasileira sempre foi relevante a nível mundial. Mas eventos como esse, que vão acontecer em São Paulo, trazem o foco para o Brasil e colocam, eu ouso dizer, a sociedade brasileira no seu devido lugar, em ocupar uma posição de destaque a nível mundial. Veja você, por exemplo, que das sociedades da América Latina, a sociedade brasileira, na nossa gestão, foi a que mais cresceu em termos de associados. Nós duplicamos o número de associados no Brasil. Isso é algo Legal. que não vi. Por falar nisso, doutor Arthur, comenta aqui pra gente como que faz para se tornar um associado. Às vezes tem vários colegas que estão entrando aqui, que às vezes são de outras áreas também, que não sabem. Fala um pouco pra gente sobre isso. A afiliação ocorre diretamente com a International Neuromodulation Society. E assim que você se torna associado à International Neuromodulation Society, você se torna do capítulo brasileiro, que é o Brasil. É muito simples. É só acessar o site da sociedade, que é S de sapo, B de bola, N de navio, M de Maria.com.br e seguir o link das inscrições. Isso é bastante simples. Mas, voltando à questão e nós queremos aumentar cada vez mais o número de brasileiros afiliados, mas, de longe, a nossa sociedade é a maior na América Latina e, excetuando as sociedades na Europa, também é uma das maiores em termos de, além dos Estados Unidos, obviamente, mas é uma das maiores em número de sócios, né? Então, eu acho que esse congresso coloca, pela presença do presidente, do editor da Neuromodulation, do presidente eleito da INS, o Mark não vai poder estar com a gente porque ele está exatamente a mesma data do Congresso de Neuromodulação australiano, então ele não vai poder estar em vários ao mesmo tempo, mas isso posiciona o Brasil e nós tentamos ser, na programação e na organização, inclusivos, né, no sentido de fazer com que todos participassem e que nós tivéssemos, na medida do possível, o apoio de ex-presidentes, ex-coordenadores dessa mesma sociedade. Então, acho que nós estamos num momento bom e espero que a sociedade brasileira e a neuromodulação brasileira saia fortalecida desse congresso, né? Sim, sem dúvida. E o senhor chegou a falar sobre os 18 convidados, né, internacionais. O senhor gostaria de pontuar alguns highlights ali do evento e alguns dos convidados internacionais aí que confirmaram? Bom, é um pouco difícil, né? Porque são tantos bons, né? A maioria desses colegas, amigos, são formadores de opinião e líderes nos seus respectivos países, universidades ou sociedades, né? Então fica um pouco... Eu acho que o conjunto ficou muito interessante. É um conjunto capaz de você trazer temáticas modernas, atuais, tanto de desenvolvimento como de aplicação clínica. Pela primeira vez na história dessa sociedade, nós estamos trazendo um pesquisador de neuromodulação não invasiva, que é o Roy Cohen-Gadol.
que é o sujeito Uhum. que, neste momento, em 2023, é o indivíduo que melhor trabalha com a utilização, as vantagens, as desvantagens, a utilidade da estimulação não invasiva em síndromes cognitivas, que é uma coisa Uhum. pujante, porque o nosso povo, nossa população está envelhecendo, o número de pessoas com distúrbios degenerativos e déficit de cognição e etc. está crescendo como em todo mundo, Sim. e a aplicação de técnicas não invasivas é muito atrativa para os indivíduos, mas tem muita coisa que está acontecendo que não corresponde à realidade científica. Mas foi essa a Uhum. razão pela qual nós trouxemos o indivíduo, que é fortemente baseado em evidência, e vai discutir com a gente a utilização dessas técnicas. Mas, em relação aos outros, são tão bons os speakers que estão vindo aí, que eu acho que mais conveniente seria o pessoal dar uma olhada no programa que está no site. É um programa praticamente finalizado, e aí vocês vão ter uma ideia mais. Nós vamos abordar a neuromodulação de movimentos anormais, de dor, de epilepsia, em psiquiatria, em reabilitação, que também é uma coisa bastante Sim. comum hoje em dia, né? E cada vez mais eu acho que a neuromodulação vai participar dessas coisas. Acho que a neuromodulação deveria ser uma subespecialidade que deveria ser muito atraente para as pessoas, especialmente as mais jovens, porque a neuromodulação, seja ela única ou combinada, vai fazer parte do tratamento de muitas das doenças muito prevalentes, né? Uhum. Então, a gente vê, por exemplo, com bastante bons olhos o interesse cada vez mais frequente dos neurologistas clínicos em atuar em neuromodulação, não só na neuromodulação não invasiva, que seria um campo óbvio de participação dos neurologistas clínicos, mas também, em especial, na neuromodulação invasiva, porque Sim. os neurologistas cada vez mais se interessam, se especializam, são treinados e são muito capazes de programar os pacientes que os neurocirurgiões implantam, né? Então, eu vejo o campo da neuromodulação e o campo de atuação dos profissionais aumentando. Por isso que eu acho que Uhum. deveria. E não só programar, como também indicar, né, doutor Arthur? O senhor tem, inclusive, era algo que a gente estava conversando esse final de semana, a indicação vem da neurologia, né? Tanto para epilepsia, distúrbio de movimento, a psiquiatria também, nos transtornos psiquiátricos. Então, acaba sendo o clínico que está acompanhando esse paciente, acaba sendo o principal fator, digamos, ali, para a gente partir para uma indicação, né? Sem dúvida. O neurologista clínico vai participar ativamente na seleção desses pacientes, mas eu diria que essa participação é a mais óbvia, né? Quer dizer, é óbvio Sim. que são eles que vêm, Sim. eles é quem funcionar. O que não é muito óbvio, mas o que a gente percebe que, afortunadamente, um conjunto cada vez maior de neurologistas tem percebido é que eles têm que participar não só da indicação, mas também da condução da situação do indivíduo depois que ele eventualmente venha a ser operado. O neurologista, vamos dizer, abre aspas, né, não vai perder o paciente. Ele vai Uhum. ganhar mais uma modalidade para ajudar o paciente que ele mesmo vai continuar enxergando, vendo e ajudando, né? Então, a gente vê com muito bons olhos a participação crescente desses neurologistas, mas, obviamente, como você já chamou a atenção, é preciso educar a população neurológica em geral para que as indicações sejam feitas o mais rápido possível e da melhor maneira possível, né? Exato, sem dúvida. E com relação, até puxando um pouquinho, né, sobre a parte da epilepsia, que acaba sendo, só para a gente trazer uma pincelada de como vai ser essa sessão, também da sua aula, né, sobre as terapias de neuromodulação que podem ser combinadas, né, no tratamento de epilepsia. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essas terapias e depois a gente aprofunda também um pouquinho aqui nessa sessão, só para dar um spoiler do que vai vir
aí no evento, para quem, digamos, ainda está na dúvida, né, se vai participar ou não. Bom, espero que quem esteja na dúvida acabe com essa dúvida e venha estar com a gente no Congresso. Mas agora você pegou pelo lado mais psicológico, porque a neuromodulação da epilepsia é exatamente a minha linha de pesquisa, né? Então, Uhum. acho que Por isso que eu já estou aproveitando um pouquinho. já vamos fazer um disclosure aí, né? Mas, de qualquer maneira, as técnicas de neuromodulação em epilepsia têm sido usadas de uma maneira crescente e logarítmica junto a esses pacientes. Então, é algo que nós vamos ver cada vez mais acontecendo com esses pacientes, né? E, em especial, nessa mesa redonda, nós vamos ter a presença do Hal Blumenfeld, que é um neurocientista americano ligado à Universidade de Yale, e ele é um indivíduo que talvez seja a maior expressão do estudo dos mecanismos de consciência hoje em dia, né? E que desenvolveu um protocolo específico que ele chamou de START, que já acabou o tratamento para estimulação do núcleo centro-lateral do tálamo para evitar a perda de consciência durante as crises. Talvez não evitar as crises, mas a perda de consciência. Então, ele é uma pessoa que não só vai poder discutir nessa sessão o novo estudo que ele está conduzindo com o PI, que talvez seja um dos estudos mais importantes sobre estimulação talâmica da história dos Estados Unidos, como também os mecanismos de consciência. Ele também é um neurocientista muito acessível, especialmente para o pessoal mais jovem, e que também é uma pessoa que, eventualmente, pode ser uma boa pessoa para discutir como desenvolver uma carreira em neurociências, né? Que tem um número enorme de alunos, de mentees e seguidores, etc., e muito disponível. Então, eu acho que as pessoas têm que aproveitar a presença do Hal e absorver o máximo possível nos corredores, no cafezinho, nos almoços, porque ele não só é uma pessoa relevante na pesquisa de epilepsia, como também nas diretrizes da neurociência, como encaminhar isso, e etc, etc. A minha participação é, na verdade, com uma parte do estudo da simulação hipocampal, no qual o Brasil é pioneiro, né? Então, foi um estudo do duplo cego brasileiro que posicionou esse tipo de tratamento que agora já é aceito mundialmente, e nós vamos, então, estar discutindo os nossos resultados mais recentes, mais relevantes, e com isso talvez a gente possa ajudar outros centros no Brasil e fora do Brasil a começarem essa terapia que eu diria que já é meio que aprovada entre os pares, né? Além disso, essa sessão ainda tem uma questão de novos alvos para a epilepsia, né? Então, o Jorge vai Estimulação falar do sobre pulvinar, né? estimulação de pulvinar, que é uma coisa assim incipiente ainda hoje em dia, mas existe racional para isso. E eu acho que esse é o objetivo não só dessa sessão, como das outras sessões também, de ser um pouco instigante no sentido de como as coisas estão caminhando e o que se pode propor do ponto de vista de pesquisa séria em cada uma das modalidades. Excelente. Nossa, o senhor tocou em dois pontos fundamentais. A questão porque existe, a partir do momento que vão existindo novas indicações, acaba existindo uma grande expectativa, tanto dos médicos como da própria sociedade, né, sobre o que vai vir, o que é que vai ter de doença que vai ser favorecida, né? E com relação a essa questão cognitiva, é muito importante, né? A gente, digamos, ter os pés no chão, né? Sobre o que é realmente comprovado cientificamente, e é muito importante a gente ter esses pesquisadores renomados aqui para estar discutindo e para até que os colegas que têm interesse em neuromodulação possam tirar as dúvidas, possam fazer esses contatos, porque a gente não pode esquecer do momento social também, né, do Congresso, a importância que tem dessas trocas e de até estimular a pesquisa aqui no Brasil também, né? Então, surgindo ali durante uma sessão, vai surgir
vão surgindo ideias, vão surgindo trocas e colaborações que acabam favorecendo a neuromodulação brasileira como um todo, né? E com relação à questão de novas tecnologias, aí também puxando um pouquinho para distúrbio de movimento, e até com que o doutor Constantin, né? O doutor Constantin Slavin vai estar aí falando sobre novas tecnologias na programação remota, né? E a doutora Julie Pilitzis vai estar aí falando sobre o ultrassom focalizado também, que é algo que os pacientes, a gente ainda não tem disponível aqui no Brasil, né? Só temos aqui na América Latina, no Chile, mas é algo que os pacientes acabam perguntando, pelo menos comigo, acho que toda semana eu recebo alguém que pergunta sobre isso, que quer saber mais sobre isso. Então, fala um pouquinho sobre o que vai vir por aí durante o evento, sobre essas discussões também. Eu acho, você mencionou uma coisa que eu acho importante, eu queria salientar. Na medida em que você dá uma olhada no programa desse evento, você pode você pode ter a garantia de que as pessoas que estão falando, os convidados internacionais que estão falando nesse evento, são gentes voltadas à produção de informação de nível alto de evidência, né? E as terapias que vão estar sendo comentadas por eles são terapias que, se não tem nível bom de evidência, isso será mencionado, né? Então, acho que isso é uma coisa muito... Quando você começa a ver pipocar uma série de técnicas e propostas e alvos e doenças para tratar, mas aí a gente tem que estar sempre preso às evidências médicas que existem hoje, e se não existem hoje, como nós vamos alcançar esse tipo de coisa. Internacionais vão discutir a metodologia de como alcançar bons resultados com isso. Então, acho que isso é uma coisa bastante relevante. Você veja, por exemplo, o Constantin Slavin, que eu acho que já é bastante conhecido de muitas pessoas, mas talvez as pessoas não saibam é que ele é o presidente eleito da International Neuromodulation Society. Então, ele vai estar aqui com a gente como que uma prévia da gestão dele, né? E ele vai estar realmente discutindo essas novas tecnologias possíveis, né? Eu diria que a programação remota já vai ser uma realidade no Brasil em poucos meses, né? Acho que isso daí é uma coisa que... Mas, por outro lado, eu acho que existe um atraso, né, na incorporação dessas tecnologias, porque programação remota, do ponto de vista de tecnologia, é uma coisa que já deveria estar acontecendo, né? A gente consegue controlar em Marte, não tem por que a gente não conseguir programar um DBS pela internet, né? Mas isso vai ser uma realidade. Não acho que isso seja um sonho. Eu acho que isso vai ser uma realidade já no país em muito pouco tempo. E aí vem outras tecnologias que você mencionou, como ultrassom focado, que nós não temos ainda no Brasil, mas certamente vamos ter em um período não muito longo. E é uma tecnologia interessante porque essa sim é totalmente não invasiva e ela pode realizar lesões, sim, como é a utilização primária hoje em pacientes com tremores, mas ela é uma tecnologia que permite você fazer outras coisas além de lesões, né? Então você pode fazer neuromodulação com ultrassom focado. E isso pode ser utilizado no futuro como uma espécie de biomarcador dos resultados que os indivíduos vão ter com os implantes invasivos, né? Então, é possível que, com a utilização desta tecnologia ou coisas parecidas, a gente possa prever de uma maneira mais consistente como vai ser a resposta desses indivíduos. E a gente vai poder propor, os pacientes vão saber como será a resposta, né, antes de você implantá-lo definitivamente. Isso sim ainda é um pouco um sonho, né? Mas são exatamente coisas que eu pedi para a Julie discutir, né? E ninguém melhor que a Julie, que é uma excelente palestrante, vir aqui e conversar com a gente. Eu acho que vai ser uma experiência ímpar de ter a Julie Pilitzes com a gente. Sim, sem dúvida. Não, e é bem importante saber, o senhor falando assim como ultrassom focado, que a gente tem também a possibilidade, né, do high intensity, que causa lesão, e do low intensity, como o senhor bem comentou, que acaba sendo só acaba sendo uma neuromodulação sem estar causando a lesão, que pode ser prévio, né, até
a uma indicação de DBS ou alguma indicação até do high intensity, né, no futuro. Eu só fico um pouco preocupada com essa ideia de totalmente não invasivo, mas que no fundo tem uma lesão, né? Então é importante saber que é não invasivo com relação à perfuração, né? Não tá, nada está sendo perfurado, mas existe uma lesão que está sendo feita ali, como na radiocirurgia, né? Que a gente já tem tantos anos de experiência aí, até longo prazo, né? E, doutor Cuquier, com relação à questão da, enfim, com relação à questão da espasticidade, da interface cérebro-máquina também, que acaba sendo uma, algo que tem sido bastante discutido, né, até com várias pesquisas brasileiras, até com relação a isso. O senhor gostaria de pontuar alguma coisa específica ali dessa sessão? Quer fazer algum mais outro comentário ali? A gente já está chegando no finalzinho da nossa live. Quer fazer mais algum outro comentário sobre o que esperar do evento, até sobre a questão social, da programação social também? Não sei se o senhor quer comentar alguma coisa e fazer um convite final para quem está aqui. Essa questão da interface cérebro-máquina é uma questão que ninguém vai ter como fugir, né, daqui a alguns anos, porque na medida em que você conhece melhor como funciona o córtex, você vai ser certamente capaz de manipular melhor essas informações e carregar essas informações por nervos ou conexões que não são os habituais, não são os espinais, não são. Existem pessoas até que, de uma maneira bem futurista, né, propõem que esse tipo de situação vai se desenvolver tanto no futuro que uma interface cérebro-máquina e um exoesqueleto vão fazer que pernas e braços não sejam mais úteis, porque você vai ter maneiras melhores de caminhar, de andar, ou de escrever, ou de fazer, ou de operar. Bom, a parte de operar é um pouco mais complicado para nós, mas certamente. Verdade. Mas certamente vai chegar, né, nesse momento. Eu não vou estar por aqui quando isso acontecer, mas é possível você imaginar um ser humano daqui a alguns milhões de anos com uma atrofia bastante razoável dos membros inferiores, dos membros superiores, a partir do momento que essa interface cérebro-máquina for muito efetiva, porque você não vai precisar mais de perna para andar, porque você vai ter um exoesqueleto, você não vai precisar de mais uma mão para comer, porque a comida vai estar assim. Então, veja que essa interface cérebro-máquina, apesar de ter muita coisa futurista envolvida, né, a quantidade e a qualidade de pesquisa em interface cérebro-máquina hoje em dia é relevante. Nós temos que discutir isso e é isso que nós vamos o que nós vamos fazer dentro da nossa diretoria. Isso é meio que a menina dos olhos do Rugelli, né? Então ele vai à frente dessa parte, mas que é uma parte extremamente relevante para. Eu, particularmente, acho muito difícil de entender porque em 2023 você não tem ainda exoesqueletos. Você já tem, mas é que as pessoas não estão querendo levar isso para exoesqueletos que façam alguém, um paraplégico, caminhar, porque isso é simples. Isso não. Sim. Eu acredito que talvez por conta da quantidade mesmo, né? Se a gente pensar assim, não sei se vale a pena o investimento das empresas para, enfim, expandir mais, mas eu também tenho essa mesma dúvida. É só uma hipótese aqui que eu estou levantando. É um problema, mas eu diria que isso, do ponto de vista de business, é um big business. Eu não acho que seja um negócio pequeno. E eu tenho certeza que nos próximos anos, e eu tenho certeza que eu vou ver isso, e os mais jovens com toda certeza, essas coisas vão se desenvolver, estão sendo desenvolvidas e vão alcançar o mercado muito em breve. Eu gostaria mais uma vez de convidar todos ao Congresso Brasileiro de Neuromodulação em 11 e 12 de agosto. Nós vamos estar lá. O networking vai ser uma das coisas principais. Nós vamos ter lançamento de livros, nós vamos ter coquetel. Então, para que todos possam ir lá e que a gente possa interagir e colocar a neuromodulação brasileira no seu devido lugar de destaque
porque nós temos uma massa crítica humana muito boa, né? E nós só precisamos nos fazer representar, mas eu também, por outro lado, acredito, como você mencionou no começo, né? Que assim, o simples fato de essas pessoas estarem vindo para estar conosco já, de certa forma, está validando o valor da neuromodulação brasileira, né? Uhum. Várias pessoas aqui falando que vão estar presentes. Nós temos, só fazer um comentário aqui, o doutor Bernardo de Mônaco está aqui, o doutor Estênio também, Sarmento, está aqui presente. Várias pessoas falando que se beneficiaram com o uso da estimulação magnética transcraniana, que acaba sendo um tipo de modulação, né? E muitas pessoas também elogiando essas possibilidades aí que vão vir com relação a essa interface cérebro-máquina, que na verdade até já é uma realidade, né? Eu acho que o que precisa já é uma realidade assim de um teor científico muito bom. Inclusive o doutor Bernardo está parabenizando aqui pela live. Parabéns também, doutor Bernardo, por somar aí nessa organização do evento. O doutor Arthur comentou, tanto o senhor como todo o time estiveram à frente, e ele acabou só monitorando, né, doutor Arthur? Então, a Kécia também agradecendo, bastante pessoal muito agradecido aqui pelo seu tempo aqui conosco, doutor Arthur. Mais uma vez, muito obrigado e espero vocês todos no Congresso Brasileiro de Neuromodulação. Antes de finalizar, vamos só tirar uma foto? Vamos embora. Vamos lá. 1, 2 e... Beleza, foi. Muito obrigada em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Conte conosco, né? Nessa parceria com a Sociedade Brasileira de Neuromodulação. Na verdade, é uma grande honra da sociedade brasileira poder contribuir, seja da forma que for, para engrandecer, né, o nome da Sociedade Brasileira de Neuromodulação, da neuromodulação como um todo, internacionalmente, né? Porque tendo sucesso aqui no Brasil, trazendo grandes nomes internacionais, fomentando esse tipo de discussão e aumentando o nível científico brasileiro, sem dúvida a gente está engrandecendo não só a neurocirurgia brasileira, mas a neuromodulação brasileira mundo afora. Perfeito. Obrigada, viu? Um abraço e até lá, até o evento. Até mais, tchau, tchau.